Olá, eu peço licença para entrar na tela do seu computador e hoje, num momento histórico do nosso país, um momento até triste para o nosso país, onde nós estamos discutindo sobre o impeachment de uma presidente da República eleita pelo voto direto nas urnas, nas eleições. Só que antes de adentrar sobre a questão jurídica do impeachment, comentar sobre o impeachment, sobre o processo em si, eu gostaria de fazer referência ao artigo 37 da Constituição Federal, que trata sobre os princípios da administração pública, ou seja, os princípios que norteiam o direito administrativo. O princípio da legalidade, principalmente, e o princípio da moralidade. O princípio da legalidade é diferente daquele princípio da legalidade, do direito civil e da própria Constituição Federal, que rege que rege a sociedade como um todo, o direito dos cidadãos. Porque nós, cidadãos brasileiros, nós somos regidos por esse princípio da legalidade, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão através de lei. Só que no direito administrativo, o agente político ou o servidor público, o agente político, aquele que é eleito pelo voto, que são aí o presidente da República, vice-presidente, governador, vice-governador, seja o prefeito, o seu vice, seja o deputado federal, deputado estadual, senador e vereador, que são os agentes políticos aí, eles têm que obedecer esse princípio da legalidade administrativa. E qual seja o princípio da legalidade administrativa? O que é esse princípio da legalidade administrativa? O agente político, o administrador, o chefe do executivo, ele não pode fazer o que a lei proíbe a ele. Esse que é o princípio da legalidade administrativa. O agente político, ele não pode fazer o que a lei proíbe a ele. E foi exatamente por isso que a presidente da República, Dilma Rousseff, está sofrendo aí o processo de impeachment, né? Está sofrendo esse julgamento do impeachment. Por quê? Porque ela cometeu o crime de responsabilidade, porque ela não obedeceu à Constituição Federal, o que proibia ela fazer, ela fez, não obedeceu à lei de responsabilidade fiscal e à lei orçamentária. Ela não se ateve à lei de responsabilidade fiscal e o governo gastou muito mais do que arrecadou, suplementou o orçamento. Mas eu não vou entrar nessa questão do crime de responsabilidade. Eu vou entrar na questão processual do impeachment. O impeachment ele surgiu nas ruas do Brasil, através da população que foi às ruas e se manifestou. A crise econômica ajudou este processo de impeachment? Sim, por conta da maquiagem nas contas públicas, né? Desses crimes de responsabilidade fiscal que ocorreram, que acabaram culminando nessa crise econômica, que ameaçou os próprios projetos sociais do governo petista por 13 anos. Tudo que se conquistou em 13 anos, eles mesmos ameaçaram
os projetos sociais de governo, os planos sociais. Mas eu quero falar sobre o processo de impeachment. 367 deputados votaram pela admissibilidade do impeachment, autorizando o Senado Federal a instaurar esse processo de impeachment. Houve admissibilidade na Câmara dos Deputados por 367 votos. Onde houve amplamente, onde se respeitou o princípio do contraditório e da ampla defesa. Houve aí um julgamento onde se respeitou a ampla defesa. E nós estamos no final desse julgamento, aonde os senadores tiveram a comissão, o plenário está votando nesse momento o processo de impeachment, está começando a votação. Esse processo é um processo político-jurídico, aonde o ministro do Supremo Tribunal Federal ele está presidindo a sessão e o Senado aí julgando a presidente da República. Se realmente houve o crime de responsabilidade, se ela será condenada ou não será condenada. Mas este processo é um processo legítimo, porque se respeitou o rito da Lei 1079/50, a lei do impeachment. E essa lei do impeachment ela foi recepcionada sim pela Constituição Federal de 1988, que a declarou constitucional. Apesar de ser de 1950, a Constituição Federal ela recepcionou a lei do impeachment. E o próprio Supremo Tribunal Federal definiu o rito do impeachment. Então, meus queridos, o processo de impeachment não é um golpe, como muitos querem dizer. Golpe é o que acontece hoje no Brasil com os escândalos de corrupção que aviltam a sociedade. Nós vivemos numa república federativa do Brasil. República, res pública. Tem que haver um respeito à coisa pública, ao dinheiro público. E infelizmente, lamentavelmente, não houve esse respeito. E o povo brasileiro hoje está sofrendo com isso. E essas são as consequências. Mas uma consequência agora, a presidente sendo afastada definitivamente do seu cargo, vai assumir como presidente em definitivo Michel Temer. E isso está no artigo 79 da Constituição Federal, no seu parágrafo. O artigo 79, eu quero largar bem claro isso, porque muitos dizem que é um golpe, mas isso está na Constituição Federal. A Constituição Federal ela é bastante clara quanto a isso. E o artigo 79, ele fala sobre a sucessão, ele fala sobre a possibilidade que o vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele convocado por missões especiais. E no caput fala que substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Então, quem votou na presidente da República, Dilma Rousseff, votou também em Michel Temer. Então, a posse de Michel Temer, a possível posse, caso Dilma Rousseff seja definitivamente afastada, é uma posse legítima. Ele foi eleito nas urnas, sim. A chapa Dilma e Temer foi eleita por pouco mais de 54 milhões de brasileiros. Então, é legítimo sim, legítima sim a sua posse. Então fica aí o meu comentário neste triste momento da história. E o futuro vai muito nos dizer se estamos certos ou não. Mas o que eu quis falar foi, juridicamente, se respeitou a Constituição Federal. Juridicamente se respeitou o devido processo legal. O que não houve respeito
foi o respeito à lei de responsabilidade fiscal, à lei orçamentária e à própria Constituição Federal. E, lamentavelmente, a presidente da República, ela não respeitou a Constituição Federal e as leis orçamentárias do nosso país. Então fica aqui o meu comentário, um grande abraço e até o nosso próximo.